foi de facto um confinamento muito pronunciado, que sobre o sem-abrigo teve duas consequências: menos instituições a apoiar, mas até mais do que as instituições não apoiarem, é o fecho de cafés, o fecho de todo o comércio. Portanto, há um fecho para, se um sem-abrigo quer beber um copo de água, não tem o café onde costumava ir pedir um copo de água. Estou digamos, a colocar a situação assim num extremo, mas é este extremo que foi vivenciado naquele primeiro momento, porque foi de facto um confinamento muito geral e muito marcado. Das respostas de proximidade, que são aquelas, quer dizer, todas são impactadas, mas, por exemplo, nós estamos aqui num espaço que tem por nome Espaço Aberto ao Diálogo, portanto é um espaço aberto, e o espaço aberto fechou, mas na verdade esta socialização que o espaço aberto promove, a interação entre utentes e a equipa técnica, portanto isso cessou por muito tempo. A informação é sempre exigente, porque estamos a falar de fenómenos que não são facilmente explicáveis, não é? Quer na sua gênese, quer nas suas consequências. Mais difícil se torna para chegar a pessoas que, digamos, ficaram coarquetadas um bocadinho no acesso à informação, porque quanto maior é o confinamento, mais vulnerabilidade há na chegada de informação às pessoas em situação de sem-abrigo. Sobretudo, do ponto de vista da saúde mental, não é? A população tem algum agravamento dos quadros, não é? Quer dizer, a pandemia não ajudou, o distanciamento social tem consequências, o isolamento, não é? Então é muito mais comum, não é? Nós vermos, sabemos que o incremento do consumo de substâncias aumentou, sabemos também que a patologia do foro mental se agudizou, e para nós que estamos numa primeira linha, o grande problema das pessoas em situação de sem-abrigo não é só de per si a situação em si, não é uma questão de uma pessoa não ter casa e vamos dar casa. A complexidade do fenómeno é muito grande e hoje ainda agudizada por efeitos em pessoas que não fizeram a sua medicação regular durante o período da pandemia porque não tiveram acesso a isso, que não tiveram os diagnósticos corretamente feitos. Por outro lado, sobretudo quadros depressivos agudizaram-se durante a pandemia durou muito tempo. É uma vida ali ao lado que existe da sociedade, adaptações que são muito exigentes de fazer. Portanto, essa consequência também veio da pandemia, isto é, um agudizar de situações, um incremento da vulnerabilidade. As consequências deste período continuam e os desafios para as instituições são muito, muito grandes. Sem-abrigo é um ente discriminado. As pessoas olham, quer dizer, nós nas grandes cidades olhamos com desdém para as pessoas em situação de sem-abrigo. Generaliza-se o comentário, as pessoas estão na rua porque querem. A própria sociedade gera excluídos, não é? Põe pessoas na margem e estas pessoas depois já por estarem na margem, por não conseguirem tudo, porque o Centro de Emprego apoia, a Segurança Social apoia, os hospitais apoiam, mas depois no fim da linha vão apoiando até deixarem de apoiar, e estas pessoas só por si sozinhas não conseguem lá chegar. E o grau de comprometimento que eu acho que as pessoas têm neste momento é muito difícil fazer o caminho inverso de repor as pessoas, sobretudo aquelas que se perpetuam mais a viver na rua, numa socialização normalizada, numa integração plena. Começámos a implementar medidas em fevereiro de 2020, assim que se começou a falar de pandemia. As medidas foram sendo cada vez mais acentuadas, estávamos sempre a tentar inovar e até inventar, e trabalhámos muito para que o Covid não entrasse nas nossas instalações. Portanto, os meses depois de março, abril, maio, aquele verão de 2020, tivemos muito cuidado, achávamos nós que estávamos a fazer tudo muito bem feito, e foi com alguma surpresa que em setembro de 2020 fomos informados pelo Hospital de Abrantes de que uma senhora que tinha dado entrada
devido a uma queda, tinha testado positivo para a Covid. Pronto, depois dessa notícia foi o caos. Passámos muito mal. Foi muito difícil porque estávamos com um surto e nós não sabíamos. Eu acho que ainda está presente. Em termos psicológicos, deixou-nos marcas muito profundas. Fisicamente foi muito difícil essa fase. Depois, com o surto, passou a ser difícil também psicologicamente, porque nós queríamos proteger os idosos e sentíamos que não éramos capazes. Eu chegava quase a questionar-me se a culpa era minha, porque a responsabilidade é muita, e sentir muitas vezes que aquelas pessoas que estavam a sair para o hospital, eu sentia que já não iam voltar. Então isso deixou-nos marcas muito, muito profundas. Portanto, passado este tempo, ainda não se pode dizer que está tudo bem. Fecharmos as portas e impedirmos as visitas, uma coisa tão simples como isso, estamos a retirar o direito dos idosos conviverem com os seus familiares. E nós tivemos muito tempo com a porta fechada, em que não havia visitas. Aí tivemos que nos reinventar um bocadinho e começámos com as videochamadas. Posteriormente também fizemos aquela sala de visitas com um plástico, aquele não tem outro nome, não é? Era como se existisse uma parede de plástico, de um lado estava a visita, do outro lado estavam os idosos, mas era, em termos de afeto, não existia, não é? Porque existia uma parede, havia visitas separadas por um plástico. Apesar de já existirem visitas presenciais com marcação, as videochamadas nós mantivemos. Isso é bom, porque os idosos conseguem manter o contacto com os filhos e muitas vezes até com os netos, mesmo que estejam fora do país, porque as pessoas habituaram-se a fazer a videochamada e isso foi uma coisa boa que ficou. Em relação às visitas presenciais, ainda estamos a fazer com marcação. Um outro sinal visível de Covid é o uso de máscara, não é? Somos dos poucos sítios onde se mantém a máscara. Enquanto a pessoa não testava positivo, quem estava tinha que trabalhar muito mais. Trabalhávamos 12 horas, se fosse preciso trabalhávamos 14 para garantir que nada falhava aos idosos. Em relação a mim, enquanto responsável pela instituição, era a dificuldade que eu tinha em ter equipas para trabalhar. Cada vez que nós fazíamos testes eu percebia que podia ter mais pessoas, mais trabalhadores positivos e que eu não sabia onde é que ia arranjar gente para trabalhar, porque de facto as pessoas de fora não correspondiam. Tinha que estar constantemente a pedir a quem estava a trabalhar ou para fazer mais horas ou tirar folgas, e isso foi uma parte que foi muito difícil de gerir, a falta de recursos humanos. No início, quando se começou a falar do vírus, nós achávamos que se calhar não chegava cá, ou que se chegasse a Portugal não ia assumir aquela dimensão, e possivelmente ao nível da prevenção não foi tudo aquilo que poderia ter sido feito, não foi tudo feito, não é? Depois, quando demos conta, e falo aqui por nós, achávamos que estávamos com todas as medidas implementadas, quando damos conta temos um surto. Isso era novidade, foi novidade para quem estava aqui, era novidade para a autoridade de saúde, e isso fez com que nós, todos, em termos de comunidade, não soubéssemos muito bem lidar com a situação. Na nossa sociedade, os idosos são um grupo muito desprotegido. A sociedade em geral não valoriza os idosos. No estágio, tive a minha intervenção completamente interrompida, a meio da intervenção. O estágio é de outubro do final de um ano até junho do ano seguinte, e eu em março tive de parar de ir para a instituição onde eu fazia o meu estágio, que era uma casa de acolhimento de crianças e jovens em risco, e a minha intervenção era com famílias e com essas crianças, no sentido de reunificar as relações familiares, e num processo que é tão humano, não é? E que necessita tanto desta confiança que nós transmitimos através da nossa expressão corporal, através daquilo que nós dizemos, quebrar completamente essa interação
com o digital foi muito difícil. Principalmente as notícias que eles davam na televisão, nos mídias, eram muito assustadoras, digamos. Teve um peso no meu psicológico, porque eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de sair à rua, entrar, contactar com uma pessoa com Covid. Eu tinha medo, não é? Pavor, eu não queria transmitir isso à minha família, eu não queria, lá está, morrer. E davam muito isso, não é? Faziam essas notícias de forma muito intensa, tipo, fique em casa e cuidado, e porque desinfeta as mãos e use máscara. Eu tinha medo de sair à rua, eu tinha medo de contactar com as outras pessoas e, portanto, sinto que isso me afetou, sim, a nível psicológico, porque deixei de dar beijos, deixei de abraçar as pessoas, enfim, comecei a ter não é? Acho que todos sentimos isso, começamos a distanciar-nos mais um bocadinho. O que levou a eu ter um comportamento, não vou dizer passivo, mas de aceitar mais as restrições, no sentido de coletivo, fazendo parte de uma sociedade que ali está engajada, ou pelo menos está sendo orientado pelos cientistas e pela comunidade acadêmica, que naquela altura a melhor solução, ou a solução menos gravosa, seria realmente respeitar as regras impostas ou sugeridas na altura, não é? Foi o que eu fiz, mas em termos de levar pelo lado mais do direito, do acesso ou não acesso à mobilidade, como foi dito, né? É algo que seria realmente questionador. Em relação à questão do acesso aos direitos humanos, o acesso é universal. Com ou sem pandemia, infelizmente a gente sabe que os direitos humanos, por mais que eles existam, eles não são franqueados a todos. No momento pandêmico ficou isso muito mais visível, né? Que os mais vulneráveis sempre são os primeiros a sofrerem. Isso foi inevitável. Há outros relatos, sim, de colegas meus que dizem que era impossível os miúdos, a partir das suas próprias casas, onde à partida se julga que há as condições ideais, que há silêncio, que há um computador que funciona bem, há uma internet que não vem abaixo, isso não acontece. Isso é sonho. A pandemia, ou o facto dos miúdos terem ficado em casa tanto tempo sem se relacionarem com os outros, teve duas, derivou em duas situações. Uma delas, há miúdos que agora só querem ficar em casa, habituaram-se, gostam de estar sozinhos, gostam de estar isolados, gostam de estar a jogar no telemóvel ou no computador, e há miúdos que ficaram a sofrer imenso e a precisar, inclusivamente, de tratamento, acompanhamento psicológico, porque estiveram isolados durante tanto tempo. Isso, sim, está a acontecer ainda hoje. Uma criança que não se sente, que não está saudável psicologicamente, é claro que o seu aproveitamento escolar vai ser afetado. As escolas deveriam falar mais nisto, nomeadamente há uma área de educação para a cidadania, onde se pode falar nos direitos humanos, ensinar os alunos, isto é, a adquirirem conhecimento sobre o que são os direitos humanos e de que forma, essencialmente, de que forma é que eles podem praticá-los. Muitos jovens sabem enfrentar questões ligadas aos direitos humanos? Acho que não. As mudanças que existem atualmente prenderam-se no início do surto da pandemia de Covid-19, prenderam-se, quanto a mim, com o estado de emergência, em que as restrições impostas por esse estado de emergência e que tiveram a ver, que foi de alguma forma um atentado à liberdade das pessoas, ao direito e à igualdade
que sempre, e à democracia que sempre até tal existia, e que se prendeu com a restrição, por exemplo, do direito de circulação, do direito da pessoa de deslocação, de se deslocar e para se reunir com as famílias, foi de alguma forma também o atentado ao direito da educação, ao direito da cultura, ao direito do trabalho, em que as pessoas se viram obrigadas a fazer trabalho remoto e muitas sem condições para tal. E atualmente o que eu verifico que teve mais repercussões foi estas restrições da deslocação relativamente até às pessoas mais vulneráveis. O país não estava preparado para uma pandemia e o que aconteceu foi que o Estado não nos protegeu. E eu estava num hospital na altura estatal e que inicialmente não havia ainda diretrizes de uso de máscara e eu tive que atender doentes contaminados sem máscara, porque não me foram dadas condições de segurança para trabalhar. Inicialmente foi muito difícil. Aceito que havia um desconhecimento, mas depois do conhecimento já estava mais adquirido e continuaram com estas restrições, mantiveram-se. Como, por exemplo, usar máscara à entrada da praia e tirar a máscara só quando se vai dar um mergulho. Como é que isso é possível? Esta questão do layoff, enquanto ocorreu a pandemia, foi muito bonita, as pessoas estavam de facto a receber algo, e depois, acho que havia um acordo qualquer da empresa que não podiam ser despedidas depois, mas a maior parte das empresas a seguir abriu insolvência. E quando uma empresa abre uma insolvência, as pessoas vão todas dar uma volta também. E há muitas pessoas que atualmente estão a beneficiar ainda de subsídios de desemprego porque ficaram completamente sem possibilidade de trabalhar. O direito ao trabalho foi altamente violado. Todos os dias era efetivamente estas mulheres a dificuldade de contacto com o exterior, não é? E estas nossas monitorizações diárias terem que ser sempre muito a pinças, porque nós não sabíamos se o agressor via um e-mail, se via o telefone, não é? E isto tudo era ir tentando prever um bocadinho aquilo que poderia acontecer, não é? Avaliar a possibilidade do que poderia acontecer e pensar que efetivamente aquelas crianças e aquelas mulheres estavam em risco ali diariamente e portanto isso é logo uma privação, não é? Que estavam muitas vezes privadas dos seus direitos humanos a várias áreas, quase, não é? Aqui nesta privação de liberdade, de contactos, controlo contínuo, um controlo contínuo e uma agressão psicológica e muitas vezes física contínua, 24/24 horas por dia. Até porque é um período que naturalmente para todos nós foi um período de maior tensão, crianças em casa, com a escola, teletrabalhos, portanto tudo isto causa maior pressão e numa família, num agregado em que já existe violência, ter estes fatores de maior tensão, portanto isto aumenta exponencialmente o risco e estas mulheres estão sobre esta pressão e este controle e esta privação da sua própria liberdade dentro da sua própria casa. No primeiro plano foi pensado muito as medidas ao nível da saúde, não pensando ou não focando tanto aqui as questões dos direitos humanos, não é? Porque senão teria sido posto muito mais em causa do que foi nessa aplicação das medidas, não é? Mas efetivamente acho que houve uma preocupação nas questões da saúde, retirando os direitos humanos que são muitas vezes retirados do pensamento em várias áreas, não é? E fala-se muito hoje em dia, é muito na moda, direitos humanos, mas depois na prática o que é isto dos direitos humanos e esquece e tudo. Às vezes há muita coisa que depois ultrapassa os direitos humanos e porque tem que ser, porque não, e que se tenta dar a volta que não há algo superior que faz de alguma forma inibir ou ir contra, não é, aquela liberdade dos nossos direitos humanos. Portanto, há alguma voz que acaba por falar mais alto que os direitos humanos. E isso ainda é um longo caminho e acho que ainda é um caminho que já se fez, mas ainda é um longo caminho a seguir. Porque efetivamente há aqui outras áreas e pronto, e julgo que a pandemia também se escudou aqui muito no chapéu da saúde, não é? Da saúde pública e muitas vezes em prol disso os direitos humanos foram colocados de parte. O impacto na saúde mental.
Acho que esse é assim o maior, o impacto na saúde mental, a agressividade. Eu faço várias sessões em escolas também e tenho vindo a perceber que a agressividade dos próprios alunos, tenho conversado com alguns diretores de escolas, eles próprios, vi um diretor que me dizia, por favor, ajude-me, eu não sei, ajude-me a compreender porque isto deve haver um fenómeno qualquer da pandemia. Porque o nível de agressividade dos alunos sempre houve, ok, violência nas escolas, mas agora de uma forma que eu nunca vi. E acho que muitas crianças e jovens acabaram por estar em conjunto com as famílias, mas sozinhos, e crescer muito sozinhos. E isto também teve um impacto para todo o grado, para as crianças, para os jovens, lá está, para as mulheres vítimas de violência, para as crianças que são vítimas de violência e, portanto, acho que, no fundo, a privação da nossa liberdade, de alguma forma, teve aqui um impacto grande na saúde mental e isso é um negativo da pandemia. Creio que a própria exigência do tipo de violência, do tipo de agressores, do tipo de vítima, o impacto que a própria pandemia teve nas pessoas, que nos exige aqui uma maior atenção, estar mais de perto. Depois, obviamente que na prática de apoiar os utentes no seu projeto de reorganização, isto tem também muitos constrangimentos, porque a nível económico a pandemia trouxe aqui algumas consequências para todos nós, enquanto cidadãs, mesmo em termos da questão, houve muita gente que perdeu o trabalho, muita precariedade laboral, as dificuldades económicas que as famílias passam. Agora, uma vítima de violência doméstica que pretende sair da relação e autonomizar-se está perante todos estes constrangimentos e, portanto, o facto, muitas vezes, a decisão de sair prende-se com isto. Será que eu vou conseguir arranjar trabalho? Eu vou ter que ir para outra zona do país, para uma casa-abrigo, para qualquer lado? Será que eu vou conseguir depois arranjar trabalho, casa, pagar as minhas contas, sustentar os meus filhos? Eu estou sozinha. E se os meus filhos ficam doentes e têm que ficar em casa, não podem ir à escola, com quem é que os deixo? Falta o trabalho e se depois me despedem? Isto são tudo questões que as mulheres se colocam e que podem ser grandes constrangimentos à saída de casa, à saída da relação violenta. Isto sempre nos deparamos com isto. Portanto, numa situação em que o país está pela pandemia e agora pelas questões da guerra e tudo mais, numa situação económica que é difícil para todos, efetivamente nos grupos vulneráveis isto sente-se de uma forma mais impactante ainda. Dentro da prisão, os direitos, liberdades e garantias dos reclusos também foram muito postos em causa. Isto porquê? Porque ficavam fechados nas células horas sem conta. Tudo o que nós neste momento a confiar já é uma associação referenciada em termos de reinserção social. Portanto, os nossos técnicos são técnicos de reinserção social e entram nessa categoria. Mas, por exemplo, todos os voluntários que nós tínhamos deixaram de poder entrar. As próprias visitas de familiares também deixaram de poder entrar. Portanto, as prisões basicamente fecharam ao seu exterior cerca de 2 anos. E, portanto, isto teve repercussões na saúde física e mental dos reclusos, da população reclusa, a um nível que ainda hoje não se sabe o efeito brutal que teve. Esta população ficou pura e simplesmente privada de ver os seus entes mais queridos, os seus pontos de apoio, por causa de medidas que extrapolaram muito a pandemia.